Bom dia, meu nome é Rafael Koji Kimura. Eu vou apresentar um trabalho sobre ondulatória acústica, capítulo 15, e ondulatória óptica, capítulo 16. Classificação de ondas. As ondas podem ser classificadas de acordo com suas principais características, como a natureza e direção da vibração. Em relação à natureza, elas podem ser classificadas em mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que apresentam um meio material para se propagar. Elas podem ser propagar no ar, na água e em uma corda, mas não no vácuo. Podemos citar como um exemplo do som. As ondas eletromagnéticas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar e podem, por isso, propagar-se no vácuo. Um exemplo são raios de sol. Outro exemplo seria quanto à direção e vibração. As ondas podem ser divididas em transversais ou longitudinais. As ondas transversais têm direção de propagação perpendicular à direção de vibração. Essa propagação ocorre, por exemplo, quando uma das extremidades de uma mola é fixada em uma parede e movimentada para cima e para baixo, na extremidade livre. As ondas longitudinais têm direção de propagação que consiste como a direção de vibração de seus pulsos. Isso ocorre, por exemplo, quando uma extremidade de mola é fixada em uma parede e a extremidade livre é movida para frente e para trás. Outras ondas unidimensionais, ondas bidimensionais e ondas tridimensionais. A primeira onda propagam-se em uma única direção como a onda de uma corda. Segunda, propagam-se em um plano como a onda provocada pelo movimento de um barco em um lago, ou mar ou rio. Terceira, propagam-se em todas as direções. As ondas sonoras são um exemplo. Agora vamos falar sobre os conceitos da acústica. São frequentemente relacionados à situação do nosso dia a dia, quando nos referimos ao volume de um televisor ou de um aparelho de som, à estridência de um ruído, ao timbre de voz de um adolescente, à propriedade de som. Um exemplo são os caças que conseguem passar dos Mach 1 e conseguem ultrapassar a barreira do som. Outra coisa que podemos ver também seria a ecografia tridimensional. Funciona da mesma maneira que o exame de duas dimensões, também conhecido como ultrassom. O princípio de funcionamento do aparelho assemelha-se ao de um radar de submarino, sonar, ou mesmo de um avião. Ele emite sons de alta frequência que, de acordo com a distância e o tamanho do obstáculo, retornam ao dispositivo, que apresenta um receptor para identificar o intervalo do tempo e do retorno. Agora irei falar sobre ondulatória óptica. Óptica geométrica. A luz é uma onda eletromagnética essencial para a sobrevivência na Terra. Por meio da luz do Sol, várias espécies de plantas são capazes de obter energia para si e para os outros seres vivos. Além disso, as chuvas, os ventos e todos os demais fenômenos climáticos estão relacionados direta ou indiretamente à incidência da luz solar, por causa da reflexão da luz nos objetos. Várias espécies de animais podem enxergar, dada a sua importância aos seres humanos. Buscaram formas de obter e controlar a luz atualmente, e isso é feito por meio de controle do fogo ou da tecnologia de direções de ondas luminosas. Fonte de luz. As fontes primárias da luz, conhecidas como corpos luminosos, têm a capacidade de emitir luz por conta própria. O Sol, as lâmpadas e as fogueiras são exemplos desse tipo de fonte, que produzem ondas luminosas devido ao processo químico ou físicos, muitas vezes envolvendo altas temperaturas. Por outro lado, as fontes secundárias de luz,
ou corpos iluminados não geram luz própria, mas refletem de outras fontes. A Lua é um exemplo desse tipo de fonte, brilhando à noite devido à reflexão da luz do Sol. Objetos cotidianos como carteiras ou quadros também se enquadram nessa categoria, pois sua visibilidade depende da luz que refletem de fontes primárias, como lâmpadas ou luz solar. Raio de luz. Quando uma fonte de luz está em um ambiente como uma lâmpada acesa, em uma sala, tende-se a impressão de que a luz ilumina todo o espaço. Para compreender como a luz se propaga e ilumina os objetos, adotamos o conceito de raio de luz, como elemento unitário. Meios ópticos. Os meios de propagação da luz são classificados de acordo com a maneira como ela se propaga nos materiais. Em alguns meios, ela se propaga com pouco ou nenhum desvio. Por exemplo, esses meios ou objetos são denominados materiais transparentes. Outros materiais permitem a propagação de luz em seu interior, mas propagam diversas alterações na direção de propagação, por isso são denominados materiais translúcidos, como os vidros jateados. Alguns materiais não permitem a propagação de luz visível em seu interior, como uma parede de alvenaria ou de madeira, e por isso são chamados de materiais opacos. Princípio da propagação independente de raios luminosos. Retornando à imagem formada de uma câmera escura, observe que o cruzamento dos raios luminosos não interfere na formação de imagens no anteparo. Princípio da propagação reversível dos raios luminosos. Quando estamos no banco traseiro de um veículo, é muito comum conversarmos com o motorista olhando para ele, pelo espelho retrovisor interno. Reflexão da luz. Reflexão consiste no entorno de uma onda, raio de luz após atingir uma interface de mudança de dois meios de propagação. O raio que atinge a superfície é denominado raio incidente e que retorna ao raio refletido. Refração da luz. A refração da luz é um fenômeno no qual ocorre a alteração na velocidade de propagação quando um feixe de luz passa de um meio para o outro. Isso acontece por alguns meios, como a água e o ar, oferecem maior resistência à propagação da luz do que os outros. Dispersão. A luz branca proveniente do Sol pode ser decomposta em sete cores fundamentais: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, anil e violeta, as quais podem ser observadas, por exemplo, em um arco-íris. Esse fenômeno óptico é formado quando a luz do Sol incide através das gotículas da chuva suspensas na atmosfera. Ondulatória e desenvolvimento tecnológico. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, os avanços científicos tiveram como uma das suas principais consequências o desenvolvimento de novas áreas tecnológicas, como a informática e as telecomunicações, a energia nuclear, a área de diagnósticos, entre outras.